Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Bilu e vocês viram aí, sem enrolação, nós vamos falar a respeito de depressão. Você já ouviu falar dessa doença? Você já ouviu falar de alguém que tem depressão ou que teve depressão e que se curou? Muito tem ouvido falar aqui entre nós, né, que a depressão é uma doença do século. Sim, é uma doença. De onde vem a depressão? Qual o estopim da depressão? O cérebro sofre alterações químicas. Isso quer dizer, você fazendo um exame, você vê a alteração nos neurotransmissores no cérebro. Então é algo físico, né? É uma alteração nos neurotransmissores chamados serotonina, noradrenalina e, no mínimo ali, a dopamina, que são impulsos nervosos entre as células. Essas substâncias, quando alteradas, podem encadear o início de uma depressão. Então, isso é físico, isso é tatado. Dá para você, né? Através do exame, dá para ver que é uma doença. Muitas pessoas falam, isso é frescura. Você já ouviu falar isso? Depressão é frescura. Depressão é falta do que fazer. O desequilíbrio desses neurotransmissores poderá causar sintomas físicos e comportamentais, trazendo baixo ou alto humor, perda de interesse em atividades físicas, atividades como afazeres do dia a dia, rotina do dia a dia, atividades sociais, você acaba se isolando, dores no corpo, desinteresse na parte higiênica, a pessoa não quer mais tomar banho, não quer mais se cuidar. Alteração no sono, isso é muito sério, gente. Baixo nível de energia, concentração alterada, baixa estima, pensamentos de morte, pensamentos suicida, falta de apetite, desânimo, pessimismo, transtorno bipolar. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa em questão. É uma tristeza profunda. É uma tristeza que domina essa pessoa. Pânico, né? Há um medo de tudo, medo de elevador, medo de estar junto com pessoas, medo de estar sozinha, medo de estar com pessoas. Pois bem, depressão na igreja. Hoje, a impressão que nós temos é que não existe doença nenhuma entre os crentes, que dirá a depressão. Depressão entre os crentes é incomum. Nos púlpitos, a depressão nem existe, nem é falada, nem é comentada, nem é sugerida. Eu ouvi uma história de um pastor, dirigia a igreja dele, né? Que a esposa dele estava com depressão. E ele ignorou totalmente a depressão da esposa. Por quê? Porque ele teve medo que os membros da igreja descobrissem a depressão da esposa e viesse julgar ele. Como pode? A esposa do pastor está com depressão. Qualquer um pode ter depressão. Eu, você, qualquer um de nós pode ter depressão. Vestir a capa de que vai tudo bem não vai resolver a sua tristeza, não vai resolver a depressão da tua esposa, não vai resolver a tua depressão.
vai resolver sim. Vestir a capa, estou com depressão e eu preciso de ajuda. Essa capa vai resolver. A depressão é sim uma doença física e emocional. A depressão é uma doença bíblica. Ela está na Bíblia. Elias, ele teve uma depressão profunda quando ele percebeu que ele estava correndo risco de vida. Ali ele se isolou, parou de comer, não bebia mais nada. A tristeza se aprofundou nele. Deus endemoniou Elias? A pergunta que eu faço. Deus mandou um anjo para cuidar de Elias. Deus enviou as primeiras necessidades físicas. Não adianta você ver uma depressão, uma pessoa com depressão, você abrir a Bíblia ali e você começar a cuspir versículos nela e querer expulsar demônio dessa pessoa. Aprenda com a Bíblia, aprenda com Deus. Deus enviou anjos para cuidar de Elias. Deus enviou a necessidade física, mandando alimento através dos anjos, alimento para ele comer, água para ele beber. E depois Deus cuidou da parte profunda, da parte emocional, da tristeza dele. Essa história, eu não vou contar ela toda, essa história você vai ver em 1 Reis, capítulo 19. Por que ignoramos essa doença nas igrejas entre os crentes? Muitos chamam a depressão de noite escura da alma. Por que temos a tendência, não só o crente, mas o ser humano tem a tendência de endemonizar as enfermidades, as doenças, a depressão, endemonizar síndrome do pânico, endemonizar a epilepsia. Por que endemonizar enfermidades? Sabe por quê? Porque você nunca esteve nesta situação. Você nunca viveu este quadro. Por isso que você endemoniza. Por que temos a infeliz tendência de endemonizar tudo? Julgamento antecipado. Julgamento desumano. Se você julga uma pessoa que tem depressão, se você julga uma pessoa que tem epilepsia, se você julga uma pessoa que tem síndrome do pânico, cuidado com os seus julgos. Qual é o estopim, né? Qual pode ser o estopim aí dessa depressão, dessa doença da depressão? Eu coloquei algumas, eu fiz uma lista aqui. E a primeira da minha lista é o estresse crônico. Esse estresse ele vem através do trabalho, através do trânsito, algo que você está fazendo todos os dias ali, você não consegue sair daquela situação, né? Trânsito, às vezes você trabalha longe, fica 1, 2, 3 horas no trânsito, não tem saída. A estrada é a mesma, a condição é a mesma, o excesso de carro é o mesmo, o barulho é sempre o mesmo, é um estresse. Se você puder, tiver condição, tenta fugir desse estresse. Ansiedade crônica, ansiedade a gente sempre fala que é excesso de futuro. A ansiedade. A depressão é o contrário. A depressão é excesso de passado. Disfunção hormonal, excesso de peso, sedentarismo e dietas desreguladas, vícios, né, como o cigarro, a bebida, as drogas ilícitas, perda de um ente querido. Eu tenho que falar de novo. Perda de um ente querido, perda de um filho, a perda de uma mãe, de um pai, repentinamente.
Eu vou falar para vocês, pastores, irmãos e irmãs, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas de plantão, como você vai endemonizar uma mãe que está com depressão porque perdeu o seu único filho? Aquele filho que muitas vezes ela levou anos para conseguir engravidar. Uma mãe, uma mulher que entrou na menopausa e o médico falou para ela: agora não tem jeito, o seu tempo passou e você não vai conseguir engravidar mais. Essa mulher engravida. Realiza o sonho dela com aquele filho lindo, maravilhoso no colo. Esse filho cresce, vai fazer uma faculdade. E de repente esse filho sofre um acidente de carro. Estava tudo bem, estava tudo em equilíbrio, tudo em harmonia. Mas esse filho sofre esse acidente e ele falece. Essa mãe entra num quadro de tristeza tão profunda que ela entra em depressão. Você vai endemonizar essa mãe? Você vai ser covarde a ponto de endemonizar essa mãe? E por que você endemoniza outras mães que por outras situações acabam desencadeando a depressão? Homens acabam desencadeando a depressão. Não é muita crueldade endemonizar a depressão? É muita crueldade. É muita falta de humanismo. É muita falta de humanidade. É falta de se colocar no lugar do próximo. Você conhece uma pessoa que está sofrendo de depressão? A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que entre 5 pessoas no mundo, uma está com apresentações de problemas de depressão. Em Romanos 8,18 nos fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo nos ajuda a colocar o nosso sofrimento em perspectiva quando escreve isso. O sofrimento centrado em Deus é o caminho para a glória eterna. Podemos pedir ajuda a Deus para nos dar esperança e uma perspectiva eterna sobre o sofrimento, mesmo quando a gente está no meio desse sofrimento. Quando estamos em sofrimento, o melhor que há é nós buscarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor. Ele pode, eu sempre falo, que Deus, Ele pode ouvir as nossas orações e Ele pode nos curar. Ele pode, isso é inquestionável. Mas também Ele pode nos responder de outra forma. Ele pode estar conosco o tempo todo, nos dando força para passar por estas situações, seja qual seja a enfermidade. O que nós precisamos é buscar em Deus: Senhor, aumente a minha esperança, Senhor, aumente a minha fé, Senhor, fale comigo, me capacite a sentir a tua presença. O melhor quando nós estamos enfermos é saber que o Senhor está conosco e saber que Ele tem controle de tudo. Muitas vezes o Senhor Ele não vai te curar, não. Muitas vezes nós temos sim que passar por essa situação. Eu sei por quê? Não sei.
mas muitas das vezes nós temos sim que passar por algumas situações. Algumas, assim no começo o Senhor já cura, né? Tudo é para a glória dele, tudo é para a glória dele. Em alguns momentos ele cura de imediato, em alguns momentos essa doença, essa enfermidade, essa dor, ela vai se perdurar por um bom tempo. Mas vamos lembrar que tudo é para a glória do Senhor. Creia que o Senhor tem controle de tudo e Ele sabe tudo que está passando com você. Busque a Deus, leia mais a palavra de Deus, não se esconda. Você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que pode estar passando por um caso de depressão, não se isole. Eu sei que, né, esse momento, o primeiro sentimento, a primeira vontade, ou nem vontade, né, é de se esconder mesmo, como Elias fez, né? Mas existe um Deus que está vendo todas as coisas. Nosso Deus, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. E ele está aí do teu lado. Ele está do teu lado, você não está sozinha. Se você estivesse só, você não estava aguentando essa enfermidade, se você estivesse só. Sabe qual o pior da doença que você está passando? O pior é saber ou não saber que Deus está contigo. O pior das nossas situações é acharmos que estamos sozinhos. Mas o melhor remédio é saber que estamos sim passando por essa situação, mas Deus está comigo. Deus está me guardando, Deus está me protegendo. Creia, o nosso Senhor, Altíssimo, Soberano, Criador dos céus e da terra, Criador dessa água que você bebe, desse ar que você respira, Ele está aí contigo. Ele está sondando o teu coração, os teus pensamentos, Ele está vendo o teu sofrimento. Você não está só. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que estamos, Pai, na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer, bendizer o Teu santo nome. E, Pai, reconhecer que Tu és o único Deus, o Altíssimo, Soberano, Criador dos céus e da terra, Deus misericordioso, Deus de amor, Deus de paz, Deus de tranquilidade, o único Deus que traz palavra de vida eterna. Te louvamos por isso, Senhor. Por mais que estamos passando por dificuldades, por tremendas doenças, por situações que para nós, aos nossos olhos, são situações infinitas, mas nós sabemos, ó Senhor, que não estamos só. O Senhor está conosco, segurando as nossas mãos, ó Pai, nos dando capacidade para passar por essa situação com louvor, porque o Senhor está conosco. A dor pode ser aguda, a dor pode ser tremenda, a ferida pode estar aberta, mas nós sabemos, Senhor, que é as Tuas mãos que vai cicatrizar estas feridas, fechar estas feridas, Senhor. Te louvamos porque nós sabemos que nós temos um Deus, e esse Deus é o médico dos médicos. Esse Deus é o Deus vivo. É o Deus que pode todas as coisas, naquele que nele crê. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Coloque sobre nós a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. E que seja feita, Senhor, assim conforme o Teu querer na nossa vida. Entregamos, Senhor, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, os nossos membros, os nossos órgãos,
as nossas veias, o nosso cérebro, o nosso sangue que corre nas nossas veias, nas tuas mãos, Senhor. E que tudo, assim como a nossa vida, entregamos nas tuas mãos. E que seja tudo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, é que te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Te agradecemos e te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Não endemonize. Tenha sabedoria. Busque, como Salomão pediu, peça a Deus sabedoria vinda dos céus. Amém? Deus te abençoe. Dê um like nesse vídeo, dê um like, compartilha. Ativa o sininho se você está chegando agora no canal. E que Deus te abençoe. Nos ajude com que essa mensagem chegue a muito mais ouvidos. Compartilhe para que outras pessoas venham ouvir um pouco mais da palavra de esperança que vem de Deus para nós. Um beijo, Deus te abençoe.